Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do Clube da Leitura. Hoje nós estamos indo para a terceira parte do livro Comunicação Assertiva. Como eu já expliquei sempre nos outros vídeos, se você é novo por aqui, sugiro que você assista desde a primeira parte, porque querendo ou não é a leitura na íntegra do livro, né? Então a gente vai seguindo a sequência. E eu trago diariamente vídeos aqui da leitura do livro, junto com os meus comentários, para a gente aprender junto, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, curte esse vídeo e bora continuar essa leitura. Então, como eu falei, o livro é esse, Comunicação Assertiva, Aprenda a Arte de Falar e Influenciar, da Débora Brum. Hoje nós vamos continuar a partir do capítulo 8. Então, capítulo 8, Empatia. Sabemos que a comunicação é um processo complexo, pois envolve pessoas. E cada pessoa possui a própria bagagem de vida, crenças, valores, experiências, conhecimentos, personalidade e modo de pensar. Quanto mais você se dedicar a compreender como o outro pensa, como se sente, quais as expectativas e necessidades, mais conseguirá entrar em sintonia e gerar conexão com o outro. O que eu sempre digo, isso aqui é o tal do rapport e aprender sobre comportamento humano, né? Uma pesquisa conduzida pela consultoria Business Over, que ouviu 1.850 funcionários, profissionais de RH e executivos norte-americanos, revelou que 79% dos CEOs reconhecem a empatia como chave para o sucesso das companhias. O estudo, intitulado State of Workplace Empathy, é realizado anualmente desde 2016 e vem demonstrando que esse índice cresceu nos últimos anos. O índice passou de 57% em 2016 para 79% em 2019, um incremento significativo de 22 pontos percentuais em apenas 3 anos. Outro estudo realizado pela consultoria The Empathy Business, com 170 empresas americanas, indianas e europeias, criou um índice de empatia corporativo e comprovou que a empatia corporativa está diretamente correlacionada com crescimento e produtividade. Essa pesquisa constatou que as 10 primeiras empresas no marketing de empatia lucraram 50% mais do que as piores empresas do ranking. A revista Você RH, de abril de 2020, publicou o resultado de uma pesquisa realizada na Universidade Estadual de Michigan, que avaliou o nível de empatia em 63 países. Infelizmente, nessa pesquisa, o Brasil ficou em 51º lugar em empatia, ou seja, ainda precisamos evoluir muito nesse aspecto. Quando eu era criança, não existia rádio digital, apenas analógico. Para conseguir ouvir as músicas, precisava mexer manualmente no botão do rádio até sintonizar a estação preferida. Quando não encontrava, ouvia-se apenas um chiado. Porém, ao sintonizar o botão no lugar exato da estação, aí sim escutava a música e a voz do locutor sem nenhum ruído. Para mim, uma comunicação sem empatia é uma comunicação sem sintonia, cheia de ruídos, interferências e distorções, na qual as pessoas não conseguem compreender umas às outras. A falta de empatia gera discussões, conflitos e desentendimentos, dificultando os relacionamentos. Por outro lado, quando exercemos a empatia, conseguimos gerar uma sintonia fina com o outro e compreender com mais clareza e nitidez o nosso interlocutor. Nos conectamos. Em uma definição prática e objetiva, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de perceber como o outro pensa e sente, é enxergar a alma do outro sem julgar, compreendendo que as dores, os sentimentos, os pensamentos e as necessidades pesam de jeitos diferentes dentro de cada um, dentro do seu tempo. É o esforço que precisamos fazer sempre que estamos conversando com alguém, buscando entender as crenças, os valores, o ponto de vista e as emoções do outro, compreendendo-o na sua singularidade e respeitando o seu jeito de ser. Isso é ser humano. Vivemos em sociedade convivendo e nos comunicando com os nossos familiares, colegas de trabalho, clientes e amigos. Cada pessoa é única e diferente, pois traz consigo o seu jeito de pensar, viver e sentir, suas forças e dificuldades baseadas na sua história e na sua bagagem de vida. E é natural que nessa convivência com pessoas diferentes, num ambiente de diversidade, surjam conflitos. O que para a maioria das pessoas é considerado algo ruim, no entanto, o conflito, além de ser inerente às relações humanas, tem o seu lado positivo, quando reconhecemos a importância e os benefícios da diversidade e exploramos a ideia de cada um, buscando o bem comum. Por isso, a importância de estudar de comportamento humano.
saber que as pessoas têm diferentes graus de instrução, saber que cada um teve uma história, cada um tem uma perspectiva de vida, teve um ensinamento diferente dentro de casa, então por isso a gente precisa ter essa empatia para conseguir gerar o rapport. Não sei se ela vai falar aqui no livro, mas é algo que vale bastante a pena a gente estudar. Quem sabe eu trago um livro falando sobre rapport mais pra frente. Reflita por um momento. Como costuma lidar com os conflitos que surgem no seu dia a dia? Algumas pessoas preferem fugir do conflito por meio de uma atitude passiva. Outras preferem lutar de frente contra ele, gerando um verdadeiro combate de ideias na tentativa de vencer o adversário. Se a sua intenção for resolver conflitos de maneira assertiva, na busca de uma solução ganha-ganha, você precisa estar disposto a ver as coisas com os olhos das outras pessoas por meio da empatia, identificando suas reais expectativas e necessidades. Assim, conseguirá ter uma visão mais ampla da situação, compreendendo a perspectiva do outro e buscando argumentos que façam sentido para ele, o que ajudará a chegar a uma solução melhor e mais justa para todos. Para gerar empatia, é necessário sair da introspecção e ir para a outrospecção. Expressão cunhada por Roman Krinarik no livro O Poder da Empatia. Entrando no mundo do outro, observando e buscando entender a sua realidade. Mas afinal, o que é ser empático? Ser empático é criar uma conexão real com as pessoas, ao vê-las como elas são, compreendendo e aceitando a individualidade e a sua maneira particular de sentir e pensar. Porém, desenvolver uma mentalidade empática requer paciência, atenção, vontade, esforço e um interesse genuíno pelo outro. É necessário silenciar nossa mente e nossos pensamentos para que sejamos capazes de perceber o que acontece ao nosso redor, em uma realidade diferente da nossa. Cultivar a empatia é saber conviver, respeitando e aceitando as diferenças, o que é fundamental para mantermos a harmonia nos relacionamentos e, mais do que isso, para que possamos aprender, ampliar nossa visão de mundo, crescer e evoluir. Existem dois tipos de empatia, ambas fundamentais para uma comunicação assertiva. A empatia cognitiva e a empatia afetiva. Olha que legal, isso aqui para mim é novo, não sabia que tínhamos dois tipos de empatia, não. Vamos lá então. A empatia cognitiva é a habilidade de entender os pensamentos, ideias e crenças do seu interlocutor. É preciso visitar a mente do outro para ter a chance de expandir a própria mente e, dessa forma, enxergar a realidade com uma perspectiva mais ampla e realista do que a sua. É um exercício que permite perceber a situação a partir do ponto de vista do outro. E mesmo que não concorde, você respeita, possibilitando um diálogo com mais compreensão e conexão. A empatia afetiva é a habilidade de compreender os sentimentos e perceber a emoção do outro. Por exemplo, quando você percebe que um colega nova de trabalho está nervosa antes de uma apresentação. Quando percebe que seu chefe chega irritado no trabalho porque seu time favorito perdeu o campeonato. Ou quando precisa dar um feedback negativo a um funcionário e descobre que o filho dele está hospitalizado. Então decide adiar esse feedback para outro momento mais adequado. Essa percepção é a empatia afetiva presente dentro de cada um de nós. Para desenvolvê-la, não precisa sentir exatamente o que o outro está sentindo, basta perceber. Olha só que interessante, então. A empatia cognitiva tem mais a ver com crenças, forma de criação, comportamento humano, aquilo lá que eu falei. E a empatia afetiva é você entender o que a pessoa está passando naquele momento, ou seja, o que ela está sentindo naquele momento, se ela está bem, se ela está mal. Então tem mais a ver com os sentimentos do que com aquilo que está enraizado, vamos dizer assim, né? A empatia permite construir diálogos mais saudáveis e relacionamentos mais harmônicos, profundos e verdadeiros, estabelecendo vínculos mais poderosos com as pessoas. Para que isso aconteça, você precisa desenvolver alguns hábitos e atitudes, como criar uma atmosfera adequada para gerar empatia, deixe a outra pessoa confortável para se expressar, sem cobranças ou críticas, ouça com interesse e atenção. Então, nesse caso aqui, são os pontos da empatia afetiva, tá? Outro hábito e atitude, né? Observar bem as pessoas com quem se relaciona e as emoções delas. Procure entender o que o outro quer realmente transmitir com aquilo que ele diz ou faz. Observar mais o outro em vez de focar somente na sua fala e no seu pensamento. Procure descobrir o porquê de a pessoa agir de determinada maneira. Pergunte muito, tanto quanto possível, sem ser invasivo, escutando atentamente cada resposta. Sinta o que incomoda aquela pessoa e descubra quais são as necessidades dela naquele momento. Muito cuidado ao julgar o outro, afinal, somente ele sabe onde o sapato aperta. O seu julgamento apenas vai afastá-lo, dificultando o diálogo e a percepção da sua mensagem.
Segundo o psicólogo americano Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta, CNV, que vai ser o nosso próximo livro, existem alguns padrões automáticos que bloqueiam a empatia, como, por exemplo, aconselhar. Acho que você deveria. Por que você não fez assim? Só dê conselhos se o outro pedir abertamente. É chato, né? Quando você não quer saber de conselho a pessoa. Não, você não devia ter feito assim, devia ter feito de outra forma. Competir pelo sofrimento. Isso não é nada, espere até ouvir o que aconteceu comigo. Isso aqui é aquela questão de comparação, né? Não, o seu sofrimento é pouco, o meu é muito maior. Educar. Isso pode acabar sendo uma experiência muito positiva se você aprender e não repetir, ou seja, aprenda aí com o que está acontecendo, né? Consolar. Não foi culpa sua, você fez o melhor que pôde. Encerrar o assunto. Fica tranquilo, vai passar. Fazer um interrogatório. Mas como? Quando? Por quê? Corrigir. Não acho que foi assim que aconteceu. Criticar, julgar. Como você pode discutir com o seu chefe? Como você perdeu a cabeça? Isso não pode acontecer. Minimizar ou banalizar. Não é para tanto, que exagero. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Infelizmente hoje, muitas pessoas vivem com foco somente em si mesmas, enclausuradas no seu mundo, preocupadas somente com os seus problemas e as suas necessidades, sem perceber a realidade que o outro vive. E isso gera, na maioria das vezes, brigas, discussões improdutivas e soluções parciais nas dificuldades a serem enfrentadas em um grupo. Um gestor sem uma mentalidade empática, por exemplo, terá dificuldades em criar vínculos, oferecer apoio e estabelecer uma relação de confiança com os membros da sua equipe. Um vendedor sem empatia não conseguirá enxergar o que o cliente realmente precisa e poderá, consequentemente, deixá-lo insatisfeito. Nós, seres humanos, somos fisicamente equipados para sentir empatia, pois possuímos no cérebro os neurônios espelho. Mas é preciso exercitar a empatia, pois assim como o músculo pode atrofiar quando não utilizado, a empatia também pode enfraquecer se não for estimulada. Eu aprendi com o meu mentor, o José Roberto Marques, ele fala que o nosso cérebro é um músculo, né? É um músculo do corpo, ele é feito de músculo, assim como todos os músculos do corpo. Se você não pratica exercício, se você não se movimenta, se você não faz exercício, não tenta estimular aquele músculo, às vezes você sofreu um acidente, né, ou tem alguma imobilidade, mas não ter uma fisioterapia ali, esse músculo ele pode começar a atrofiar. E a mesma coisa acontece com o nosso cérebro, ele vai atrofiando. Por isso, já fugindo aqui um pouco, mas por isso que muitas pessoas têm Alzheimer, porque deixaram de movimentar, exercitar aquele músculo. Então, as pessoas que não fazem uma atividade, não buscam aprender novas coisas, não buscam estudar, não buscam ler, desenvolver novas habilidades, né? Então, isso acaba fazendo com que o cérebro atrofie e causa o Alzheimer. Isso é comprovado cientificamente, vi não somente ele, mas várias outras pessoas falando. Então, por isso que é importante a gente sempre se desafiar a aprender algo novo, porque daí você vai estar forçando o seu cérebro a trabalhar. Então, fazer uma nova atividade, pintura, leitura, um exercício diferente do que você está habituado, tudo isso ajuda a gente nesse caso aqui do cérebro. Aqui ela fala na questão da empatia, mas eu tô falando no cérebro como um todo, na questão aí da PNL, né? Proponho você a fazer agora alguns exercícios para trabalhar a empatia. 1. Primeiro, pense sobre as 3 questões abaixo. Você é a favor ou contra o desarmamento? E aí, só pense. Você é a favor ou contra a pena de morte? Você é a favor ou contra o aborto? Esses são temas polêmicos que costumam gerar muitas discussões entre as pessoas. Agora, passo 2. Escolha um deles para defender seu ponto de vista, escrevendo 3 argumentos que embasem e sustentem a sua visão. Isso você faz em um outro momento, se você já conseguir pegar papel e caneta agora, escreva aí os seus 3 pontos, defendendo o que você acha aí desses 3 primeiros. O desarmamento, pena de morte ou aborto. Você escolhe um e escreve o seu ponto de vista com 3 argumentos. Depois, vamos lá. 3. Na sequência, coloque-se no lugar de outra pessoa que pense diferente de você e escreva a seguir 3 argumentos que são contraditórios à sua ideia inicial e nos quais ela acredita. Ou seja, acho que vocês entenderam, mas em cima disso, ou do desarmamento, pena de morte ou aborto, do que você escolheu, você vai colocar 3 pontos de vista que vai defender o seu argumento. São 3 argumentos, né, para defender. E aí, da mesma situação aqui, você vai escrever 3
argumentos que as pessoas poderiam usar contra os seus. Aí, depois que você escrever, a gente continua aqui. Conseguiu? Como se sentiu quando se colocou no lugar do outro? Foi difícil? Percebeu facilidade ou dificuldade no momento de pensar e escrever argumentos que outras pessoas defendam e você não? Pense nisso. Vamos exercitar mais a empatia? Agora pense numa situação que viveu e que o tenha deixado muito indignado ou decepcionado. Pegue papel e caneta e escreva tudo o que você sentiu e pensou naquele momento. Descrever em detalhes a situação. Então vamos escrever de novo. Escreve aí. O próximo passo do exercício agora é assumir o papel da outra pessoa, aquela que gerou o desconforto. Descreva a situação do ponto de vista dela. Escreva o que essa pessoa sentiu e pensou sobre você e sobre o que aconteceu. Eu já realizei esse exercício com vários alunos e clientes no curso de comunicação assertiva, feedback e comunicação empática. E ouvi inúmeros relatos de pessoas que se surpreenderam ao relembrar uma situação de estresse, se colocando no lugar do outro. E perceberam como o outro pode ter tido ou sentido ou que pode ter passado pela cabeça dele. Lembro-me de uma aluna que relatou uma discussão que teve com o filho e eles ficaram 2 anos sem se falar. Após o exercício, depois de perceber o que tinha motivado o filho a gritar com ela, disse: se fosse hoje com essa percepção, a minha reação seria outra, completamente diferente. Uma das melhores formas de exercer a empatia nas suas relações pessoais e profissionais é escutar ativamente o outro. Falaremos mais sobre a escuta ativa e empática no próximo capítulo. Então, finalizamos esse capítulo por aqui. Essa atividade que ela passou aqui da empatia, de você lembrar uma situação, escrever o seu ponto de vista e agora ver o ponto de vista da pessoa que causou aquele constrangimento, aquela situação ali para você, isso se chama ressignificação. Ou seja, você olha para a mesma história, só que do outro ponto de vista. Você vai dar um novo significado. O que aquela pessoa estava passando quando ela fez isso para mim? Será que foi algo que já tinha acontecido com ela? Então você consegue ressignificar, se libertar aí disso que talvez está aprendendo para você conseguir avançar na sua vida. Vamos para mais um capítulo, então. Capítulo 9. Escuta ativa. Érica Barbosa de Carvalho diz, acho que é um poema aqui. É preciso escutar. É preciso escutar, escutar com o coração. É preciso respeitar para mantermos uma boa relação. É preciso dialogar para ampliarmos nossa percepção. É preciso mediar para juntos construirmos uma solução. Érica Barbosa de Carvalho. Começo esse capítulo compartilhando com você uma poesia escrita por uma aluna muito querida, Érica Barbosa de Carvalho, advogada e mediadora, após realizar o curso de comunicação assertiva. A comunicação assertiva pressupõe diálogo, respeito e compreensão, e isso só é possível por meio de uma escuta ativa e empática. Se quiser influenciar pessoas, antes de mais nada, precisa saber o que elas pensam, ouvindo com interesse e atenção. O grande problema hoje é que as pessoas não escutam para compreender o outro, mas apenas para responder ou rebater o que foi dito. Isso eu falei no podcast, tem lá no meu Instagram, eu falo exatamente isso. No seu caso, você consegue, em uma conversa, ouvir ativamente os outros, fazer as perguntas que são importantes, identificar conflitos subjacentes, identificar o que o outro pensa e sente quando ele fala, perceber e contornar as barreiras de comunicação, esclarecer e confirmar mensagens confusas. Em geral, a dura realidade é que nós nem sempre ouvimos o que o outro fala, ouvimos o que o outro não está dizendo, ouvimos somente o que queremos ouvir numa percepção seletiva, ouvimos o que já imaginávamos ou o que o outro falaria, ouvimos só o que não queremos ouvir, ou simplesmente não ouvimos. Achamos que somos bons ouvintes, porém, em vários momentos, somos surdos funcionais. Quando, mesmo não tendo nenhuma deficiência orgânica de audição, não escutamos genuinamente o outro. A verdadeira escuta não depende somente dos ouvidos, mas da nossa mente. Uma mente interessada compreende profundamente o que os ouvidos escutam. Ela está sempre aberta e é capaz de ouvir opiniões, mesmo quando são diferentes das suas. Uma mente aberta é aquela que desenvolveu a capacidade de captar, compreender e absorver bem a informação, para somente depois interpretá-la. Porém, geralmente enquanto ouvimos, ficamos muito focados nas nossas ideias, crenças, preconceitos e julgamentos, o que nos impede de crescer e expandir a nossa mente.
Confira a seguir algumas atitudes que nos tornam surdos funcionais do dia a dia. Olha só, surdos funcionais, essa é nova pra mim. Falar demais sem dar espaço nem mostrar interesse pela fala do outro. Interrompê-lo no meio da frase. Fingir que está ouvindo. Nossa, deixa eu falar algo aqui. Interromper no meio da frase. Esses dias eu tava assistindo um podcast do Joel J. E uma pessoa que tava sendo Perdão, não foi do Joel J. Mas... não lembro quem foi. Mas a pessoa toda hora interrompia e ela não deixava o entrevistador falar. Só ela queria falar. Uma menina, só ela queria falar. E aí ela, toda hora que ele ia fazer alguma pergunta, ela continuava aquilo que ela estava falando e ignorava completamente ele. Se antecipando, achando que ela já sabia o que ele ia falar e não deixava ele perguntar e já saía respondendo antes mesmo dele perguntar. Isso é uma atitude que a gente precisa vigiar, porque isso às vezes a gente não percebe. Eu sei que eu fazia muito isso. Isso era comum eu fazer. E aí depois que começaram a falar, pô, quer dizer, você não deixa eu falar, você não tá esperando eu perguntar, eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Então, pra você ver que tudo pode ser trabalhado. Então, hoje eu escuto, eu falo, eu aprendo a escutar também, faço as pausas para o que o outro possa falar, sem sair falando tudo de uma vez, né? E querendo sempre se antecipar naquilo que o outro vai falar. Poxa, mesmo que você já saiba o que ele vai falar, deixa ele falar, é importante pra pessoa. Continuando. Fingir que está ouvindo, achar que já sabe o que o outro vai dizer, isso que eu acabei de falar, discutir mentalmente, julgando, validando ou criticando o que está sendo dito, querer dar sempre a última palavra ou ter sempre uma explicação sobre o que o outro disse. Nunca concordar, você nunca concorda com a pessoa, sempre tem que rebater e só a sua opinião é certa. Às vezes é a mesma coisa que a outra pessoa falou, mas você tem que afirmar e não ele. Já vi muito isso. Mexer no celular ou no computador durante a conversa, isso aqui é muito importante. Eu acho muito chato quando a gente tá falando com alguém e a pessoa tá ali no celular, principalmente a pessoa, vai falando que eu tô ouvindo, vai falando que eu tô ouvindo. É muito chato isso. Tem que ter a conexão, olho no olho, né? Revidar opiniões contraditórias ou ideias divergentes, balançando a cabeça, desviando o olhar ou fazendo caras e bocas. Prestar atenção somente a ideias principais e não aos detalhes. Provavelmente, ao ler essas atitudes, você tenha se identificado com algumas delas. Para tornar-se um bom ouvinte, procure desenvolver as seguintes estratégias. 1. Pare, olhe e escute. Quem viaja pelo interior do Brasil e passa pelos trilhos de trem, já deve ter se deparado com uma placa que sinaliza essas 3 palavras. Essa é a primeira regra para ser um bom ouvinte. Pare o que está fazendo, olhe para a pessoa que solicita a sua atenção e escute o que ela tem a dizer. Parece simples e óbvio, mas muitas pessoas não conseguem pôr em prática essas 3 atitudes simultaneamente. Olhe seu interlocutor nos olhos o tempo todo. Focalize toda a atenção na pessoa a quem você está escutando. Pare qualquer outra coisa que estiver fazendo. Desligue seu celular ou coloque no modo silencioso. Não seja multitarefa durante a escuta. Ouça cuidadosamente as palavras, mas não deixe de perceber também as emoções e os sentimentos que estão por trás delas. Durante videoconferências, procure manter a sua câmera ligada para demonstrar sua presença e atenção. Caso contrário, poderá parecer que você está ausente ou que não está interessado em ouvir o que está sendo dito. Dentro disso aqui, uma coisa também que é importante, quando você vai para uma reunião, principalmente reunião, eu acho. Por exemplo, eu atendia muito cliente presencialmente. Eu ia para algumas reuniões para fechar contratos e tudo mais. E aí, qual que é a ideia? Chegou na reunião, o cliente ali é o seu foco. Vai ter outros clientes ligando? Terão. Desliga o celular ou então coloca no silencioso e vira de cara para baixo se for ficar em cima da mesa, senão guarda. Porque é muito chato quando você tá em um cliente, o cliente tá ali disponível para você e seu celular não para de tocar. Então, é muito incômodo, porque a pessoa perde foco do que ela tá falando, desconecta a atenção, às vezes você perde uma venda, de repente, por conta dessas distrações. Então, quando você for fazer uma reunião, seja de negócio, seja, enfim, qualquer coisa que seja importante, realmente desliga o celular, coloca no silencioso, porque o vibra também tira a atenção. Dá para escutar que tá vibrando, então não adianta muito. Faça isso que vocês vão ver que vai tudo melhorar. 2. Fale menos, preste mais atenção. Lembre-se da frase de Dalai Lama. Quando você fala, apenas está repetindo algo que já sabe. Mas se você escutar, talvez aprenda algo novo. Essa dica é valiosa para as pessoas prolixas e os falantes compulsivos. Para quem não sabe, pessoa prolixa é aquela que fica repetindo 1000 vezes a mesma coisa. Não consegue mudar, né? Ela tenta falar a mesma coisa de uma forma diferente e continua falando.
Sabe aquela pessoa que pergunta como você está só para achar uma brecha para ela começar a falar de si mesma? Como foi seu final de semana, contar suas viagens? Conversar com pessoas assim acaba sendo uma tarefa extremamente cansativa, maçante, pois temos que assistir a um monólogo chato, que acontece na maioria das vezes sem o nosso consentimento. Você tenta interromper a conversa para trazer um assunto mais interessante, mas logo a pessoa entra no próprio mundo novamente. Chato, não é? A comunicação assertiva é uma via de mão dupla. Ora somos ouvintes, ora somos falantes, e é preciso saber alternar esses papéis com bom senso e equilíbrio, para que nossas conversas e interações sejam mais agradáveis e produtivas. Olha, tá tudo bem se você é esse tipo de pessoa. Ou não, né? Às vezes acontece, não é sempre. Porque eu tô falando aqui é como se, vamos dizer assim, se todo mundo fosse perfeito, como se tudo fosse muito fácil. Mas não, até eu mesma às vezes me pego sendo esse tipo de pessoa que só quer falar de mim. Poxa, eu tô aqui hoje preparando a imersão e às vezes eu só quero falar sobre isso. Mas traz a sua mente, né? Traz a consciência que você tá sendo assim. Então, você tá vendo que você tá falando demais, não tá deixando o outro falar, então faz uma pausa, pergunta sobre o outro, veja se tem algum outro assunto. Isso é uma forma de você conseguir interagir e não ser aquela pessoa chata. Reflita se em alguns momentos você costuma falar demasiadamente e mude esse hábito, pois hoje cada vez menos pessoas se interessam em conversar com pessoas assim. O mundo está em movimento, é dinâmico e o tempo de cada um é escasso. 3. Evite interromper. Deixe a pessoa concluir seu raciocínio. Na ansiedade e na pressa, acabamos atropelando a fala do outro ou completando a sua sentença, com o intuito de agilizar a conversa ou talvez por imaginar que já sabemos aonde o colega quer chegar com aquele papo. Ou já sabemos o que o cliente reclamará ou solicitará. Você tem esse hábito? Aquilo que eu falei daquela menina, que queria sempre se antecipar. Interromper uma pessoa que está falando sugere que não tem tempo, interesse ou paciência para ouvi-la até o fim. Isso não parece desagradável? Claro que também tem vezes que você tá com pressa, você tá trabalhando e a pessoa quer ficar ali conversando. Então a gente tem que saber falar, conduzir de uma forma que não fique grosseira. 4. Em vez de afirmar, pergunte. Em uma conversa, ao fazer perguntas, você demonstra interesse e consegue estabelecer suas dúvidas. Procure fazer perguntas abertas. Por quê? Como? O que? Quando? Onde? Que estimulam o diálogo e trazem respostas mais completas. Durante uma negociação ou argumentação, a habilidade de fazer perguntas certas ajudará você a elaborar e embasar os seus argumentos de maneira a focá-los nas expectativas e interesses do seu interlocutor. O momento de dar um feedback também exige escutar ativamente o que o outro tem a dizer, questionar e dar espaço para quem está recebendo o feedback tenha a oportunidade de falar e apresentar seu ponto de vista. Um vendedor conseguirá oferecer o produto mais adequado ao seu cliente se fizer as perguntas certas para entender quais as reais necessidades e interesses do outro. Um gestor conhecerá melhor cada membro da sua equipe e saberá quais são as suas dificuldades, perguntando e escutando, em vez de simplesmente despejar informações e diretrizes da empresa. A escuta ativa é aquela em que você pergunta para ouvir e compreender melhor o outro. Isso gera sintonia, conexão e confiança. 5. Ouça com o seu copo vazio. Geralmente, nossas crenças, críticas e julgamentos nos impedem de ouvir efetivamente o outro, principalmente quando as opiniões de ideias alheias são divergentes das nossas. Tenha consciência das ideias pré-concebidas que podem estar influenciando sua maneira de ouvir. Se está escutando alguém e sua mente está cheia de pensamentos críticos, como por exemplo, que bobagem isso que ele está falando, estou perdendo o meu tempo com essa conversa, eu não acredito que estou ouvindo isso, ela não sabe o que está falando e etc., você não está ouvindo o outro, mas sim a própria voz interior. Abra sua mente, esvazie o seu copo, deixe de lado por alguns segundos os seus pensamentos para que consiga compreender verdadeiramente o outro, aprender algo novo, ter ideias novas, enxergar sob novas perspectivas, ampliar sua mente e sua visão de mundo. 6. Confirme se realmente entendeu, parafraseando. Nem sempre ouvimos e compreendemos exatamente o que foi dito. Muitas vezes interpretamos equivocadamente, gerando ruídos e o famoso telefone sem fio. Para evitar essas distorções após ouvir, devolva com as suas palavras o que compreendeu, para confirmar o seu entendimento. Use expressões como deixa eu ver se eu entendi o que você necessita. Deixa eu ver se eu entendi. O que você necessita é... Ou seja, só para confirmar o que ficou combinado é que... Quer dizer então que... Entre outras expressões que o ajudem a validar o seu entendimento. Essa atitude é fundamental em todos os momentos de comunicação que você busca resultados, como por exemplo, ao final de uma reunião com o cliente,
após delegar tarefas ou alinhar metas com a sua equipe, após um feedback ou uma conversa difícil, confirmar o seu entendimento parafraseando o outro evita retrabalho e garante a compreensão e o alinhamento de tudo o que foi dito. Essas atitudes podem parecer óbvias ou banais, mas acredite, fazem toda a diferença na geração de compreensão e conexão entre pessoas. Você já percebeu como é difícil ouvir com interesse e atenção pessoas grosseiras ou estressadas? Para profissionais que trabalham em áreas como ouvidoria, saque, serviço de atendimento ao cliente ou cobrança, essa é uma realidade comum. Ao atender clientes irritados, estressados e insatisfeitos, a primeira atitude para gerar uma comunicação assertiva é ouvir, deixando o cliente falar tudo o que deseja até que se sinta aliviado. Somente após conseguir desabafar é que ele estará um pouco mais receptivo e em condições de ouvir. Esse tipo de diálogo exige uma atitude silenciosa e focada, na qual se escuta atentamente. Enquanto não controlarmos nosso diálogo interno e prestarmos atenção ao nosso interlocutor, não desenvolveremos a escuta ativa e empática. A atitude de escutar atentamente faz com que a resposta que daremos ao nosso interlocutor ganhe força, pois conseguimos nos embasar no que ele disse. Se não abrirmos nossa mente, nossos ouvidos para escutar atenta e completamente, será difícil dizer ao outro algo que seja válido e que faça sentido para ele. O perfeito equilíbrio entre saber escutar e saber falar produz o verdadeiro diálogo. Quando se joga a bola, quem apanha deve movimentar-se num ritmo de harmonia com quem lança. De igual modo, nos discursos há certa harmonia entre aquele que discorre e o ouvinte, se cada um dos dois observa o que lhes compete. Maria Cristina Vieira. Devemos, portanto, exercitar a habilidade de escutar. É um exercício saudável, enriquecedor e solidário, sobretudo em uma sociedade na qual existem muitas pessoas que precisam ser ouvidas. Somente quando formos capazes de escutar o outro é que construiremos a ponte e abriremos a porta para uma verdadeira comunicação assertiva. Hoje, então, encerramos por aqui. Acho que esse vídeo deve ter passado um pouquinho do tempo, mas é que eu também não consigo parar de ler no meio do capítulo, né? Mas a ideia, a gente tá fazendo aqui em torno de 2 capítulos por dia. Então, é isso. Pessoal, espero vocês no próximo vídeo pra gente continuar aqui a partir do capítulo 10. Ser a fórmula da eficiência e eficácia na comunicação. Espero lá. Curte, comenta, compartilha e até mais. Tchau, tchau.